Vamos começar o treino com as anilhas de 10. Então eu vou começar aqui com uma remadinha básica, tá? Eu gosto muito dessa remada, que é a mais tradicional. E vou colocar peso. Vou indo de 10 em 10. Tá? Por quê? Já vai aquecendo o corpo. Eu chamo série 10 progressiva. Que é uma progressiva, né? São Vicente tem cerca de 29 bairros, 50 núcleos habitacionais, tá? Cerca de 360 mil habitantes, né? São Vicente. Se você pegar da ponta da praia até o Gonzaguinha, dá 10 quilômetros. Mas se você pegar da divisa até o Gonzaguinha, dá 3 quilômetros, tá? A primeira cidade fundada, a Ponte Pêncio, foi construída em 1914. Padre Anchieta passou por aqui. Deixa eu pegar minha garrafinha de água. E eu estou com sede. Eu falo pelos cotovelos, mas ainda não comecei a falar. O mundo tem 193 países. Nosso mundo é imenso. Essa remada, a minha lordose favorece ela. Lordose é essa curva aqui, ó, tá vendo? Quando é cifose, é pessoas que são assim, ó. Escoliose, a pessoa é torta. Pra lá, assim. Mesmo assim, você tem que se posicionar bem. Vamos pôr mais 10. É o que eu falei pra você, só anilha de 10. Não vai outra não, certo? Um preso custa 13 vezes mais do que um estudante. Aí você fala assim, então vamos libertar os presos? Não. Vamos valorizar os estudantes. O estudante tem que estudar e ganhar dinheiro com o estudo. E não ficar sendo pago para ir para a escola. Cada coisa, aí o pessoal vai para a escola, pagar de que vai estar estudando, só ganhar dinheiro. E nunca vai ser nada na vida. Vai viver sempre de agrado. Vai ser escravo do governo. O Brasil precisa de uma nova Constituição. Simples assim. Já tá... O mundo mudou. De 1988 para cá, você faça as contas. Quantos anos são? Tá? 40? Quase 40 anos. Você viu em 82, você viu em 1982. Foi o último governo militar. Tá? De forma que hoje, passados quase 40 anos, nós precisamos de uma nova, porque já estão usando a Constituição a favor deles. Estou distorcendo. Para eles é interessante fazer isso. É muito interessante fazer. Certo? Mas isso vai mudar.
Isso é para o dorsal. A parte interna do dorsal e baixa também. Você traz aqui, tá? Então a parte baixa do trapézio e a parte baixa do dorsal. Costa é um músculo muito rico. Em 1891 foi promulgada a primeira Constituição do Brasil. Minha água, eu treino bebendo água o tempo todo. 1892 teve o Manifesto dos 13 Generais. Essas revoltas que tinha na época, né? Mas eu acho que era mais briguento. Aí, Custódio José de Melo, em 1893, faz uma outra revolta. Então estamos ainda no período de República Nova, né? República Velha, tá? Em 1893. Em 1894, tem o governo de Prudentes de Moraes, né? Vejamos que ainda estamos antes da entrada do século XX. Estamos no século XIX, tá? Em 1894, que é o presidente Prudente de Moraes, ele assume. A história do Brasil, ela é muito, como é que se diz? Turbulenta. Aí você fala, isso no passado? Sim, no passado e agora? Agora também é. Agora com outros valores, outras coisas, mas ela é muito turbulenta, tá? Então, em 1894, tem início o governo de Prudente de Moraes e Antônio Conselheiro, que aí você vai ver lá no interior baiano, que faz Bahia, começa a organizar o Arraial de Canudos, da Bahia, na Guerra de Canudos. Em 1897, eu estou lendo, tá, gente? Não sou inteligente não, aqui tem aqui um resumozinho muito bom. Em 1897, o Arraial de Canudos é destruído por tropas federais. Tem início o governo de Campos Sales, em 1898, e monta-se os governadores, né? Os governos dos governadores. 1904, revolta da vacina no Rio de Janeiro, tá? 1906, agora sim, 1906. 6 anos, os 6 primeiros anos do século XX. O governo de Taubaté propõe soluções na crise na produção do café. Os governos estaduais deveriam comprar a produção excedente. É o que eles faziam. Quando excedia, eles compravam a produção. Mas quando deu a crise de 1929, isso eu não estou lendo, lógico. Revolta das Chibatas, e aí você vai ver lá o Anjo Negro, lá há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo, na verdade era um marinheiro, que é assim que conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de mestre sala. Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro. Vai ler a respeito disso, é muito legal. Legal não, triste a história, mas é a história do Brasil. Em 1912, começa a Guerra do Contestado. Vamos fazer meus trampos. Vamos juntar mais 10 agora. Agora eu vou dar um pause, só algumas coisinhas para não ficar passando no vazio. E vamos aumentar isso aqui. Eu vou de 10 em 10, mas depois para não ficar muito extenso. O corpo humano é feito de 206 ossos, cerca de 700 músculos, 60 trilhões de células. Tá? E nós temos aí 96 mil quilômetros de artérias e quase isso de nervos que descem do cérebro. O cérebro tem cerca de 2 quilos, tá? 2,5 quilos. E o cérebro, se você abrir, é do tamanho de uma cartolina. Se você furar o cérebro, abrir a cabeça, ele não sente dor. Mas é ele que passa no sistema nervoso todas as dores, todos os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Mas ele não sente nada. Lá dentro dele, bem no centro dele, bem protegido lá embaixo, existe um tal de glândula pituitária, que é a hipófise. Ela que regula todas as glândulas. As glândulas são responsáveis por tudo, inclusive o sexo. Tá? Por tudo, sentidos, todas as outras glândulas dependem da glândula, do tamanho de um feijão. Você entende?
33 vértebras. E cerca disso mais ou menos nos dentes também, tá? Retina, tá? Blastocistos, tá? Todas essas coisas, o corpo humano, o ser humano, joga ali para fazer a vida cerca de 300 milhões, temos 86 bilhões de neurônios. Mas você joga ali para ser juntado aos 23 cromossomos da mulher, cerca de 300 milhões de espermatozoides. E somente um. Então, vamos respeitar a vida, né? E não vamos falar que não é vida depois que tem a concepção. É vida sim. Vocês não são deuses, tá? Deixa eu lá fazer meu treino. É só a título de conhecimento. O coração tem aurículo e ventrículo. Quando uma pessoa morre, ela não morre, não é ela que morre. É o coração que morre, tá? Então ele bombeia sangue com as suas células cardíacas. Se você separá-las, elas batem diferente. Quando você junta, elas batem igualzinho, elas fazem o mesmo batimento. Elas são programadas para bater. Quem será que fez isso? Você sabe aí me dizer, mais ou menos aí, por favor? Quem foi o arquiteto disso, o criador disso? Deus. 206 ossos. Acontece que esse osso aqui, ó, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, o tíbia aqui embaixo, ele pode suportar 1 tonelada. Um osso. O tamanho dessa madeira, isso aqui. Corpo humano. E vamos que vamos. Aonde eu pegava, existe um remendo. Então eu perco a força, porque a pegada fica aberta. Eu vou tentar fazer sem a luva, que é uma borracha. Tem 150 quilos, mas eu faço. Aqui, ó, pega aqui, ó, tem uma peça que me atrapalha. E isso não dá o agarre. A Bíblia fala, então Deus fez o homem do pó da terra. Então, Deus pegou o barro e fez o homem do pó da terra. Aí o homem se tornou alma vivente. Viu que eu soltei o ar? A Bíblia fala que ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Calculo que esse fogo, o maquinário estava todo parado. Sem o fôlego, você morre sem oxigênio, você morre em segundos. Segundo não, em minutos. Você morre em minutos. Alguns poucos minutos, 5, 6, 7. Em alguns segundos, alguns poucos de segundos, você dá uma gravata, a pessoa perde o sentido. Mas, mesmo que você solte essa pessoa que desmaiou, o corpo se encarrega em ligar novamente. Mas se você segurar, você enforca a pessoa, você mata a pessoa. Se ela sobreviver, fica com sequelas. Entenda que esse fôlego desce pelo nariz, pelos meatos nasais, tanto sai pela traqueia, como pelas fossas nasais. Foi até ao condutor dele, né? Aí vai dividir para os brônquios, né? Então, vai por direito, por esquerdo. E não vai só o oxigênio, como sai o monóxido de carbono. E o nitrogênio, a gente inspira nitrogênio, oxigênio e depois solta. Aí vai lá para os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares é o que forma o pulmão. Se fosse espalhado assim no chão, daria uma quadra de tênis. E aí, né?
lá nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose, que é essa troca do gás carbônico, que é o que está lá, produzido pelo organismo, e você solta e inspira oxigênio, que é o que o cérebro precisa. O cérebro não precisa de... Tanto é que você pode respirar fumaça, você vai ver o que vai acontecer. Não é oxigênio. O cérebro só aceita oxigênio e glicose. Ah, mas eu comi frutose, lactose, matose, deutose, canose, tudo que você quiser com ose, que é açúcar, ele tem que transformar em glicose. Com exceção da uva, que já é glicose, né? E aí ele transforma, é assim que o cérebro, com 86 bilhões de neurônios, sobrevive e te dá o comando de fazer viver. Isso é a vida. Quando você morre, quem morre é o seu coração. Seu coração parou de bombar, como é que chega sangue lá no cérebro? Ah, o seu coração está bombando, mas eu dei uma gravata em alguém e esse sangue não está chegando no cérebro, você morre. Entendeu? Então, isso é o corpo humano. E quando você tem uma pressão alta, o que acontece? É o estreitamento das artérias e o sangue não chega como deveria chegar no cérebro. E a sua pressão está virada, não seria. Aperta um cano, aí uma mangueira e vê como é que sai a pressão. Então é assim que está acontecendo, tem dificuldade da água passar. Imagine que nós temos capilares tão finos que as hemácias têm que se agrupar uma atrás da outra para poder passar. Imagine como é que está a minha situação. Então 17, 18 de pressão alta. Mas, diminui, sai, diminui, então, se eu conseguisse sobreviver só de oxigênio, seria ótimo. Acontece que eu tenho estômago, eu preciso comer, eu preciso me mover, eu preciso de vitamina, energia. Complicado, né? Vamos lá tentar de novo esse 150. Não gostei. Tá escapando da minha mão. De um lado eu tô conseguindo pegar direito, do outro não. Porque justamente onde eu pego tem essa emenda, tá? Olha a emenda aqui. Tá vendo? Olha aí. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ali não tem, mas aqui tem. Então, tá ficando feio. Vou tentar mais uma vez. Se não der, beleza. Essa série já acabou. Tá? Lembra que eu falei que eu vou fazer só a série de 10? Só tem a anilha de 10 aqui. Eu não fumo, não bebo, não cheiro. Sabe? Meu único defeito é não ter medo de fazer o que eu gosto. O que eu gosto é a musculação. Então um pedaço da música da Rita Lee, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Você não tá vendo um velho de 61 anos não, né? Eu também não. Mas o aparelho de pressão tá. Vamos lá, Oswaldo. Vamos lá, Oswaldo. Vamos. Olha o dedo como é que fica. Abrindo. Quero fazer uma peça que não aconteça isso. Maravilha disso aqui. 150 quilos, só de 10.